Olá, gente, salve, salve, como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horário você estiver vendo essa mensagem. E como firmado aqui o propósito, né? Todos os dias já é uma leitura de 2 capítulos do Novo Testamento e 2 capítulos do Velho Testamento. Hoje eu estou no livro de Marcos, capítulo 14. Hoje é capítulo 14 e capítulo 15. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho para vocês. Depois eu vou estar passando aí um pouco daquilo que, né, o Espírito Santo falou comigo, falou ao meu coração. Eu espero também que você seja muito ministrado acerca dessas passagens. Marcos 14. A trama para matar Jesus. 14, verso 1. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo. O que significa essa palavra? Com dolo. Com engano, né? E o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Aí aqui fala de Jesus é ungido em Betânia. Eu não vou ler, vou só explicar para vocês, né? Jesus estava ali na casa de um Simão, né? E veio uma mulher com um vaso de alabastro, né? Alabastro que tinha um unguento muito precioso, né? Um perfume muito precioso. E ali ela pegou e derramou aquele vaso, quebrou aquele vaso e derramou aquele unguento, aquele perfume aos pés de Jesus, né? Passou sobre a cabeça de Jesus e ele começou ali a ungir Jesus, né? E ele já estava simbolizando que ele ia ser ungido, né? Para a sua sepultura, para a sua morte, porque já estava ali o período da Páscoa e ali naquele período que Jesus Cristo ia realizar o seu sacrifício. E logo ali muitas pessoas viram aquilo acontecendo e indagaram entre si, né? Por que está acontecendo esse desperdício? Mas ali era, como é que eu posso dizer? Ali era o retrato da hipocrisia humana, né? Porque as pessoas não estavam preocupadas com... né? Em seu coração as pessoas diziam assim, algumas pessoas, né? E seria um desperdício, poderiam se vender e dar aos pobres, né? Porque era um unguento de muito valor. Mas não, ali era o retrato da hipocrisia, porque na verdade, no fundo, as pessoas não estavam preocupadas com os pobres, né? Estavam preocupadas consigo mesmo, inclusive Judas Iscariotes. Mas enfim, resumindo tudo, ali era o retrato da hipocrisia, né? Não estavam nada preocupados com os pobres. E só que Jesus Cristo falou, olha, vocês não impeçais, essa mulher ela fez para mim boa obra, né? Onde quer que esse evangelho for pregado, será lembrado que foi que ela fez, né? Ela preparou-me para a sepultura, né? Ou seja, Jesus Cristo ele foi morto, como vocês sabem, mas ele ressuscitou. E no corpo dele não passou nem cheiro de morte, né? Porque ele foi ungido ali naquele momento. E dando continuidade, né? Logo depois disso, né? Verso 12, capítulo 14, verso 12. No primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou-lhe 2 de seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, a um homem que leva um cântaro de água. Vos encontrará, segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-a para nós. Aqui Jesus Cristo, os discípulos se preocuparam ali, onde é que nós vamos comer a Páscoa? Jesus Cristo já tinha alguém ali preparado um local para eles, né? E conforme Jesus Cristo instruiu, os discípulos foram lá encontrar a pessoa e a pessoa cedeu ali o cenáculo, já preparado para a Páscoa. E naquela ocasião ali Jesus Cristo declarou, ó, um dos 12, né, de acordo com a leitura que eu vi, um dos 12, né, que está comigo, comendo aqui essa ceia, há de me trair. E todos ali olharam para os outros, ali perguntando, aflito, sou eu, por acaso sou eu? Né? E é importante ressaltar que todos ali mostraram franqueza, né? Se indagaram, quem será que vai te trair? Mas lá no fundo existia um que já tinha tramado para matar Jesus, né? Que todos nós sabemos que foi Judas Iscariotes, né? Que entregou ele por 30 moedas de prata. E o sinal dessa entrega foi um beijo, né? Judas beijou o rosto de Jesus Cristo, chamou ele de mestre
E ele já levou ali as pessoas ali que iriam levar Jesus Cristo ali para o julgamento e para a crucificação. Mas Jesus Cristo falou, né? Aquele que comigo mete a mão no prato. Né? E todos vocês já sabem que foi Judas. E lá no verso 21 diz assim, ó, na verdade o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido, né? E lá na frente diz assim, verso 27. E disse-lhes Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Olha essa declaração de Pedro. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Gente, é importante a gente manter a nossa palavra, né? Aqui é o retrato de toda a humanidade, de todos nós. Eu, de você, de Pedro, né? Inconstância. Né? Pedro aqui, ele se mostrou aqui convicto. Né? Olha, ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou me escandalizar em você. Eu jamais vou te deixar. Olha o que foi que Jesus Cristo respondeu para Pedro. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negarás. 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Olha, está escrito na palavra de Deus que a palavra do cristão, a palavra daquele que segue a Deus, é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou seja, nós não podemos ser pessoas de 2 palavras. Né? E aqui Pedro ele se mostrou ali uma pessoa de ânimo dobre, né? De inconstante. Jesus Cristo foi lá no Getsemane orar. Oh, gente, eu escolhi a hora para gravar bem na hora que tá passando o trem aqui do lado. Ó. São 5h50 da manhã. Eu vou fazer um corte aqui nesse vídeo depois que o metrô passar, viu? Desculpa aí, galera. Ai, ai. Vamos bora voltar, né? Pois bem, o metrô já passou e vamos que vamos. Como eu estava falando, né? Pedro, ele estava ali na inconstância ali, falou que estava com Jesus Cristo até o fim. Aí na hora do pega pra capar, o bicho correu. Nós vamos continuar aqui na leitura e a gente vai ver aqui o desenrolar. Né? E logo seguido, depois da ceia, Jesus Cristo foi ao Getsemane e orou. Né? Lá no verso 34 ele diz assim, ó, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Né? Ele foi com os discípulos, orou para o Senhor, né? Pediu para que os discípulos vigiassem com ele. E muitos de vocês já conhecem a história, mas aqui eu vou só pegar aqui a parte onde Jesus Cristo declara, né? Senhor, se possível for, afaste de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça. Ou seja, né? Jesus Cristo estava ali muito angustiado, porque ele sabia que ele ia enfrentar um grande sacrifício. Né, e orou a Deus e lá no Evangelho de Lucas, o evangelista descreve a oração dele, ele orando e gotas de sangue caem. Por quê? Porque ele está ali de uma extrema angústia. Mas ali o Senhor Deus conforta ele e ele vai e segue a sua missão, né, porque era necessário, né, o sacrifício, que o sacrifício acontecesse. E capítulo 14, né? Só para encerrar aqui, para me passar para o capítulo 15 rapidão, para a gente também finalizar. Eu vou mostrar para vocês bem que a passagem onde Jesus Cristo é negado por Pedro, né? Que a gente leu aqui anteriormente, que Pedro falava que de maneira nenhuma, né? Se preciso fosse, ele ia morrer com ele, ó. Capítulo 14, verso 66. E estando Pedro embaixo no átrio, Jesus Cristo já passou por Pilatos, enfim, pelo Sinédrio, e agora Jesus Cristo está ali no Sinédrio para ser julgado. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que o dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. O galo já cantou a primeira vez. Ó. E
E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E pensando nisto, chorou. Por que eu estou lendo isso aqui? Isso aqui não é para constranger a gente, para mostrar para... É também para mostrar que nós somos pecadores, que somos falhos, mas que lá na frente, a gente vai ler, né, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele apareceu exclusivamente para Pedro. E ele fez uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele falou: Amo-te, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Fez outra vez a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E ele falou: Amo, Senhor. E Jesus Cristo declarou: Apacenta minhas ovelhas. E terceira vez Jesus Cristo perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Né? E Pedro se lembrou, né? E Pedro declarou: Tu sabes todas as coisas, Senhor. Ou seja, Jesus Cristo estava derramando perdão sobre Pedro, porque ele sabe que no coração de todos nós existe uma inconstância. Mas aí Pedro também se arrependeu, né? A palavra diz que Pedro chorou amargamente. Por quê? Porque ele reconheceu de que ele tinha negado Jesus Cristo, né? Nós pecamos, mas nós temos que reconhecer que nós pecamos e nos arrepender verdadeiramente. Então, tal que Pedro se arrependeu e ele foi ali um grande apóstolo, né? Jesus Cristo, ele confiou as chaves da igreja a Pedro, né? Enfim, e para finalizar aqui o capítulo de hoje, né? Eu vou ficar bem aqui no... Eu vou ler bem aqui essa passagenzinha do capítulo 15, que diz assim. Cadê? Marcos 15, verso 7. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre eles tinham feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo disse-lhes outra vez: Quereis, pois, que faça daquele a quem chamais... O que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas o que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Ali era um costume na Páscoa de soltar um preso. Mas o que foi que a multidão declarou? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Isso simboliza o quê? Simboliza justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. Barrabás era um salteador, era um amotinador, ele era até assassino. Ele cometeu aqui, como vocês viram, uma morte. Mas Barrabás foi preso. Nós somos o Barrabás. Nós fomos livres da prisão, da condenação da morte. E Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Beleza? Espero que o Senhor continue ministrando no coração de vocês. Você que está em casa aí, está acompanhando essa série, né? Busque o entendimento do Senhor, ore, faça uma oração individual e peça. E vá também acompanhando os capítulos comigo. Todos os dias, diariamente, que eu estou postando esses vídeos, essas leituras, para que nós juntos sejamos edificados. Amém? Que Deus abençoe e falou!